Dia, meu povo lindo. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E viva as nossas famílias. Quero cumprimentar você que está aqui, você que está em casa, por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos ao vivo pela rádio, pela TV, pela internet, pelo CN Plus. E sejam muito bem-vindos a esse dia de hoje. Abre comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Acharam ou não? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Depois, os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Diga comigo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Diga para quem está do seu lado: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Fala para quem está do outro lado: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Bate no seu peito e diz: se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo e toda a minha casa. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra? Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata de família 89 vezes. Dessas 89 vezes, o texto mais renomado, famoso, conhecido é esse. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Você já ouviu várias homilias a respeito desse assunto. Você já ouviu centenas, milhares de pregação a respeito desse assunto. Por isso, hoje eu quero fazer uma pregação que nós chamamos de exegese sistêmica. O que é uma exegese sistêmica? É quando você pega o texto, não acrescenta nada no texto e você só fixa naquilo que realmente o texto fala. A primeira coisa que me chama a atenção, e nós precisamos entender o contexto, a Bíblia diz que Paulo e Silas, depois de pregar 3 dias consecutivos, foram presos por causa das verdades que estavam falando a respeito do Evangelho e a respeito do nome de Jesus. Na prisão, à meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam, além de preso, apanharam muito, estavam sangrando, o clima estava muito horrível. Algumas traduções chegam a dizer que eles estavam nus. E à meia-noite, Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e eles tomam uma decisão maravilhosa. Eles resolvem fazer um louvor no presídio. A Bíblia diz que enquanto eles pregavam, cantavam, oravam, dançavam, nus, sangrando, à meia-noite, depois de ter apanhado, estavam presos numa ressaca moral, e eles pregavam, cantavam, louvavam, dançavam, e à meia-noite, no meio do louvor, o céu se abriu e houve um terremoto. A Bíblia diz que o terremoto atingiu a estrutura do cárcere, do presídio. E quando a estrutura do cárcere foi abalada pelo terremoto, esse céu que já estava aberto, a glória de Deus se manifestou, as algemas de todos, não só de Paulo e Silas, havia 70 presos lá, as algemas de todos se arrebentaram, as celas se abriram e de repente o presídio foi destruído por causa de 2 homens que à meia-noite resolveram fazer um louvor. O carcereiro, que estava na escala da madrugada, responsável para cuidar do presídio, entrou em desespero e falou: como é que eu vou falar amanhã cedo para o magistrado, para o delegado, que 2 homens à meia-noite louvaram Deus e o presídio foi arrebentado? Então eu vou me suicidar. Quando ele prepara para se suicidar, Paulo diz: ei, não se mate, está tudo certo, nós estamos aqui. Impactado com essa moção que estava acontecendo, a Bíblia diz que o carcereiro pediu luz, acendeu a lamparina e perguntou: uau, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Então Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Pode aplaudir quem está entendendo o texto? Pode aplaudir, pode aplaudir.
Eu começo a minha exegese sistêmica dizendo para você que, se você quiser salvar a sua casa, um movimento começa a partir de um louvor que aconteceu à meia-noite. Diga comigo: o carcereiro que será salvo e salvará a sua casa foi mexido por um movimento espiritual chamado louvor, que saiu da boca de Paulo e Silas. Bate na sua boca e fala: o poder do louvor. Bate e fala: o poder do louvor. Aqui nós vamos entrar num assunto bíblico muito interessante. Se nós voltarmos para o livro do Gênesis, você vai perceber que Deus criou todas as coisas a partir da fala, do haja, do logos, do faça-se. A partir daí, enquanto Deus cria todas as coisas dizendo faça-se, 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 e é interessante que os anos se passaram, e quando Maria vai dar o sim a Gabriel, ela diz faça-se em mim. Ela estava cumprindo um protocolo lá do livro do Gênesis. A partir do livro do Gênesis, tudo aquilo que sai da nossa boca é extremamente importante, porque cumpre protocolos. Por exemplo, olhei alguns textos bíblicos aqui só para você saber, só olha para mim. Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então aquilo que a gente fala é muito importante, porque a gente fala aquilo que sai do coração. Efésios capítulo 4, versículo 29, que não saia da vossa boca nenhum tipo de inconveniência, que da vossa boca só saia aquilo que é útil para a edificação. Então precisa tomar cuidado com aquilo que fala. São Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. A língua é como um fogo, com ela ou nós bendizemos ou nós amaldiçoamos. É por isso que quem domina a própria língua chega à perfeição. Precisa tomar cuidado com aquilo que fala. Eclesiásticos capítulo 3, versículo 7. Porque há um tempo para cada coisa. Há um tempo para falar, mas também há um tempo para falar. Precisa tomar cuidado com aquilo que fala. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O resto é do maligno. Precisa tomar cuidado com aquilo que fala. São centenas de textos dizendo que a palavra tem poder, para tomar cuidado com o que sai da sua boca. São centenas de textos dizendo que é preciso falar com sabedoria, que é preciso ter discernimento na hora da fala. Portanto, se nós queremos nos salvar e salvar a nossa casa, e o processo da família do carcereiro começou a partir de dois homens que louvavam a Deus à meia-noite, o primeiro princípio da exegese sistêmica é: eu preciso mudar a minha voz, a minha boca, a minha garganta, os meus protocolos de fala dentro da minha casa. Quem está comigo, diga amém. Dá um tapinha na sua boca, fala: ele está falando da minha boca. Diga para quem está do seu lado: é na nossa boca que ele está falando. Não adianta você ir para a igreja, rezar o rosário, fazer jejum, ter comunhão diário e não mudar os seus protocolos de fala. A família do carcereiro não vai se converter porque foi simplesmente para a igreja. Ela vai se converter porque há um movimento de Paulo e Silas à meia-noite que iniciou um processo sistêmico de salvação. Bate na sua boca de novo. Eu não escutei o barulho de você bater na boca. Fala: ele está falando sobre a minha boca. Fala para quem está do seu lado: ele está falando sobre a minha boca. Eu escolhi aqui 4 erros de fala e 4 acertos de fala para a gente conversar um pouco. Quem está comigo ainda, diga amém. Estou fazendo uma pregação exegética sistêmica. Nós estamos estudando a Bíblia. Essa Bíblia que você não lê, nós estamos estudando ela agora. Primeiro protocolo errado de fala. Diga comigo: votos secretos. O que é um voto secreto? Ah, você quer muito libertar a sua casa, mas você fica: porque eu que não vou casar, eu que não quero ser mãe, eu que não quero engravidar de novo, porque eu não nasci para depender de homem nenhum, porque a minha mãe já dizia, homem da casa. E você vai criando votos íntimos e secretos que você vai amarrando espiritualmente a sua própria história nos protocolos de fala. Talvez a vida inteira você fez votos íntimos e secretos sem perceber.
Quando você começa a dizer porque casamento é cruz, porque filho adolescente é problema, você sabe, né? Você que tem aborrecente na sua casa, você sabe da minha luta. Isso é um protocolo de fala errôneo. Isso gera no mundo espiritual um tipo de voto, um tipo de alinhamento, que você vem para a igreja, você reza o rosário, você escuta a pregação e as coisas não mudam. Por que não mudam? Porque os protocolos de fala estão errados. E aí você fica repetindo coisas que você escutou dos seus pais, dos seus avós. Não, porque os antigos já diziam, a gente que nasceu pobre. Esses protocolos de fala, eles são demoníacos. Bate na sua boca e fala, ele está falando da minha língua. Hoje a gente atende casais que têm dificuldade de engravidar, mas a vida inteira a mulher olhou para o casamento dos pais e diz, eu que não quero ser mãe, eu que não quero passar que minha mãe passa, eu que se for para ser casada desse jeito, eu nunca quero casar. E hoje está na igreja, convertida, canção nova, 37 anos, não consegue casar, não consegue engravidar. Por quê? Porque quer salvar a sua casa, mas gerou protocolos errôneos de fala, através de votos íntimos e secretos. Quem está comigo, diga amém. Eu não estou te ouvindo, acho que vocês morreram durante a noite. Bate na sua boca, fala, eu estou entendendo o que você está falando, Moisés. Segundo tipo errôneo de protocolo de fala, diga comigo, crenças limitantes. O que é crença limitante? Você fica assim, porque você sabe, né? A gente que é de cidade pequena e Deus querendo salvar a sua casa, mas a sua cabeça porque nós que somos de cidade pequena, porque a gente que é do interior, meu avô já dizia, a gente que é de roça, e você vai criando crenças limitantes dentro da sua cabeça, e é por isso que as coisas não fluem dentro da sua casa, porque a sua cabeça é desse tamanho. Ora você inverte, você começa, porque a gente que é de cidade grande, a gente que mora na capital, porque você sabe, né? Vida de quem mora na capital não é fácil, né? Porque nós que estamos na capital, e você vai colocando o seu Deus numa caixinha chamado crença limitante. Aí você fala, Deus, por que você não salva a minha casa? Qual que é o problema? E Deus fala, porque a sua palavra está caminhando numa direção equivocada. Você não está em sintonia com aquilo que eu quero fazer, sua cabeça está desse tamanho. Quantas pessoas vêm pedir oração para vitória financeira, mas você já começa a segunda-feira amaldiçoando, criando crença e dizendo, porque segundou, né? Segundou, hoje é difícil, né? Porque mais uma semana, eu daria tudo para hoje ser domingo de novo. Você vai criando protocolo de fala. Aí você trabalha arrastado. Quando chega na quinta-feira, o seu foco é sextou, vamos terminar, vamos tomar uma. E você vai criando, e aí o seu dinheiro não é abençoado. E você vai criando crenças limitantes dentro da sua cabeça, do seu coração. E aí você acha que quem tem dinheiro ou é porque deu sorte na vida ou porque rouba. Aí você vem na igreja, faz um seco de Jericó e fala, Deus, salva minha casa. Como é que eu vou salvar a sua casa? Você não caminha num protocolo de alinhamento comigo. Não há um mover espiritual da meia-noite. Você está limitando o seu dinheiro, está limitando o seu trabalho. Porque aí você vai dizendo que a gente que é burro, mamãe já dizia, né? Nós que somos burros, porque pobre nasceu foi para sofrer mesmo. Aí a gente vem para a igreja, a gente reza o rosário, tem comunhão diário e fica nessa palhaçada de dizer, porque hoje o inimigo quase não deixou eu chegar na missa. Porque você sabe, né? O demônio está aí solto o tempo inteiro. E você vai convivendo com o demônio, vai dando vida ao demônio, e você vai criando crenças limitantes. A sua cabeça fica desse tamanho. Aí você fala, Deus, por que não salva a minha casa? Como é que eu vou salvar a sua casa? Os protocolos de fala estão equivocados. Se Paulo e Silas à meia-noite dessem as mãos e começassem a dizer, Deus só não me ama, aonde o Senhor está? Nós servimos tanto na igreja, agora nós estamos pelados, sangrando, nós estamos à meia-noite, Senhor, às vezes eu acho que eu vou perder a minha fé. Aí Paulo está com depressão, Silas está chorando, um de costas para o outro, dizendo, ó dia, ó céu, ó lua. Mas tudo bem, nesse ano é ano político, eu espero que as coisas melhorem, porque você sabe, né, a vida começa só depois de carnaval, né? Antes do carnaval nada funciona mesmo. Fala para quem está do seu lado, eu que vou dar um tapa na sua boca agora. Metade não abre nem a boca. Vocês morreram durante a noite, infartados. Eu vou repetir tudo que eu estou falando. O processo da salvação da família do carcereiro, diga aleluia, aleluia, aleluia. Começou num movimento de fala de Paulo e Silas à meia-noite. Esse movimento de fala gerou a salvação do carcereiro. Pode aplaudir, do carcereiro.
Ninguém pregou para o carcereiro. O carcereiro se apaixonou pelo poder do louvor. Do louvor. Bate na sua boca e fala. Volta comigo. Primeiro protocolo de fala errado. Votos secretos ou votos íntimos. Segundo, crenças limitantes. Terceiro, diga comigo, palavra de maldição. Ô menino danado, desce daí menino danado. Nossa, esse menino está tentado hoje, né? Deus, eu protejo a minha família, eu rezo. Reza? Você está chamando que ele é danado, que ele é atentado, esse menino está endiabrado. Desce daí menino, você começa a falar palavrão. E aí na hora da raiva os casais, um acusa o outro. Aí usa palavras pejorativas, usa apelidos. Alguns apelidos são palavras de maldição. E você vai cumprindo protocolos errados e fala, eu quero salvar a minha casa. Eu falei, eu também quero, mas como é que eu vou salvar a sua casa? A sua palavra amaldiçoa, ela não destrói cadeia. Eu sinto muito se você foi amaldiçoado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus antepassados. Não fizeram isso de maldade. Eu também sou de roça. A minha mãe faleceu tem 12 anos, morreu analfabeta. Minha mãe nunca leu, nunca escreveu o próprio nome. Meu pai é vivo até hoje, 84 anos. Estudou até 4ª série, da época que ia de cavalo para a escola. Eu sei que os nossos antepassados, não por maldade, eles nos amaldiçoavam o tempo inteiro. Eu apanhava 3 vezes por dia, eu não sabia por que eu estava apanhando. Se você chora, você apanha para calar a boca. Se você cala a boca, você apanha, que você não está chorando, não está doendo. Você não sabe se chora, não sabe se cala a boca. Eu sei muito bem, só que os nossos pais, a maioria deles não conheceram Jesus Cristo, nunca foram numa canção nova, não sabe quem é Eros Biondini, quem é Moisés Rocha, quem é Famílias em Pé, mas você sabe, e você não pode abrir a sua boca para começar, é porque casamento é cruz, é porque é muito difícil a vida a dois, Moisés, porque filho, nossa senhora, é um peso, né? Nossa, porque voltar para casa é difícil, né, Moisés? Porque você sabe, lá em casa, né, Moisés? Luta, Moisés. Não foi isso que Paulo e Silas à meia-noite proclamaram na prisão. Você está errado. Você está errado. A salvação da família do carcereiro começou no mover chamado louvor. Bate na sua boca de novo, fala, boca. Quarto, protocolo errôneo de fala. A quebra da fala. Você fala que vai ligar e não liga. Você fala que vai dar orçamento, não dá. Você fala que vai dar a resposta mais tarde. Se não te cobrar, você não dá. E você fica, você sabe, né? Correria, né? Correria. Mas Deus, por que Deus não age na minha casa? Você não cumpre nada que você fala. A sua mulher falou para você arrumar a porta do guarda-roupa, tem 15 dias. Você falou, até sexta eu arrumo. Já teve 3 sextas-feiras, a porta está caída. O cachorro está dormindo no relento, porque a casinha do cachorro está rachada. Você não consegue arrumar um jardineiro para podar a sua grama. Você não consegue lavar o carro que você trabalhou de segunda a sexta para ficar limpo, para no final de semana ir para a missa com a sua família. Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que vai ligar e não liga. Você fala que vai dar orçamento e não dá. Você se tornou uma pessoa enrolada. Você é quase que um caloteiro. Aí você fala, Deus salva a minha casa. Como é que eu vou salvar a sua casa? Nem você cumpre aquilo que você fala. Eu mesmo vou aplaudir. Você que está em casa, aplaude também. Fala para quem está do seu lado, não é isso que vai salvar a família do carcereiro. Abre a sua boca, bendito. Diga, não é isso que vai salvar a família do carcereiro. Você quer vitória financeira, mas você tem uma oficina. O cara deixa o carro para fazer um orçamento. Você fala que até meio-dia você vai dar. 4 horas o cara está ligando, porque você falou que ia dar um orçamento até meio-dia. E aí até agora você não deu. E ao invés de você pedir desculpa, contratar um funcionário novo, você diz, é correria, você sabe, né? Correria. Nessa correria você não beija na boca. Nessa correria tem 2 meses que o casal não tem relação sexual. Nessa correria você não vê que pintou a unha. Nessa correria você não vê que cortou o cabelo. Nessa correria, você vai quebrando protocolos de fala, e à meia-noite, ao invés de gerar um movimento que vai salvar você e a sua casa, você gera um movimento inconstante, incoerente e controverso. Fala para quem está do seu lado, a palavra tem poder. Tem gente até dormindo aqui na frente.
Um dia eu pulo lá embaixo. Vocês aqui estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estou fazendo uma exegese. Eu estou te dando uma aula de Bíblia. Essa Bíblia que você não lê. Diga comigo, votos secretos. Crenças limitantes. Palavras de maldição. Quebra de juramentos. Quando você fala que vai ligar e não liga, é um juramento. Você quebrou, você falou que ia ligar. Você não é homem não, você não é mulher não. Você não tem palavra não. Que saudade da geração dos meus pais, onde se alugava um barracão para uma pessoa e não tinha contrato. Se resolvia no fio do bigode. Você falou que dia 5 vai pagar, dia 5 você vai pagar, eu sei que você vai pagar. E ninguém levava ninguém na justiça, porque todo mundo pagava. Porque a geração dos meus pais tinha palavra. A geração de hoje é maluca. O povo está louco. Está tudo aí, olhando para mim na pregação agora. Ao contrário disso, diga aleluia. Vou tratar com você 4 protocolos positivos, certos de fala. O primeiro, dá vida ao nosso texto. Diga comigo, louvor. Fala para quem está do seu lado, louvor. Louva, 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 louva de manhã, louva de tarde, louva de noite, vai dando glória. E aleluia, obrigado Deus, obrigado Santo é o seu nome. Obrigado pelo meu casamento, obrigado pela minha casa. E você vai louvando, 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 louvando. De repente, você está no trânsito, um carro. Você fala, glória a Deus, os anjos seguraram esse carro. É isso que você faz? Não, você fala, que sorte que eu dei. Eu não sei quem botou na cabeça do ser humano que cristão tem sorte. Cristão lida com providência, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento de Deus, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os anjos estão segurando o carro para não bater em você, e ao invés de você dar um glória, você diz que foi sorte. Paulo e Silas à meia-noite começaram na presença de Deus pelados, sangrando, numa ressaca moral, e eles dizendo, glória, glória, santo é o seu nome, maravilhoso é o seu nome, tu és o Deus dessa prisão, tu és o Deus do carcereiro, da escala da madrugada, tu és o Deus dos outros 70 presos que estão conosco, santo, e vai louvando, e vai louvando, e vai louvando, está desempregado, louva, e está dando errado, louva, descobriu o diagnóstico de câncer, louva, e vai, o louvor liberta, o louvor abre o céu, e um terremoto acontece, e a estrutura do presídio cai. Bate na sua boca e fala, eu preciso louvar. Ao contrário do louvor, você é reclamão, pessimista. É um espírito de Zé Colmeia, ó dia, ó lua, ó vida, ó sol, porque eu não ganhei na mega da virada, porque você sabe, né, é ano político, não, porque você sabe, o Brasil, né, só que eu prego nos outros países, os brasileiros que estão para lá, estão reclamando de lá também. Aí eu pergunto, por que não volta para o Brasil? Não, porque nós estamos há 13 anos aqui, mas não consegue ser feliz aqui, mas não volta para o Brasil, mas também não gostava do Brasil, então não é o país, o problema é a pessoa. Aí você se mudou de Goiânia para São Paulo. Aí você fala, é tempo bom quando a gente morava em Goiânia. Então volta para Goiânia. Não, mas você não tem peito para voltar para Goiânia. Mas também não consegue ser feliz em São Paulo, porque a sua vida fica numa Goiânia que não vai voltar. E Deus com promessas para São Paulo. E você salva a minha casa. Como é que eu vou salvar a sua casa? Você não sabe se é para salvar em São Paulo ou em Goiânia. Fala para quem está do seu lado, eu mesmo vou bater na sua boca já já. Está entendendo, Eros? Protocolo de fala. Louva, 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 dá glória, dá aleluia. Fica pentecostal. Eu pareço crente. Eu começo minhas falas dizendo glória. Oh, aleluia, glória, santo. Oh, maravilha. Minha esposa, você fala, está pronto? Eu, oh, glória. Já trancou a casa? Aleluia. Porque o louvor liberta. Porque o louvor movimenta o céu, e o céu se abre e um terremoto vem. E quando o terremoto vem, o cárcere vai para o chão. E quando o cárcere vai para o chão, 70 pessoas que estavam presas, que não tem nada a ver com a bagaceira, recebem a libertação. É um movimento do haja, do logos, do cronos. É o movimento do kairos. É isso aqui, meu irmão. Dá um tapa na sua boca e fala, é comigo que ele está falando.
Um desabafo. A gente que fica fazendo 30 pregação por mês, retiro, todo dia numa cidade, a gente fica louco. Porque o Santista aparece ali, todo mundo levanta foto de parente, celular com pedido de oração. Aí a gente diz, agora louve ao Senhor. As pessoas fazem. Meu irmão, vai louvando a Deus pela sua casa, pessoal. Aí fica imaginando, eu deixar a minha casa para vir fazer você louvar a Deus pela sua casa, e a casa é sua, e você não consegue abrir a boca. Nós não temos hábitos do louvor. Alguns vão louvar só com palavras, outros vão sentir necessidade de uma música para louvar. E hoje no meio católico tem música para todo tipo e todo gosto. Eu particularmente gosto de silêncio. Você vê que minhas pregações não tem fundo musical. Eu não trabalho escutando música, eu não gosto de fone no ouvido, eu gosto do silêncio. Mas tem gente que só funciona se colocar um louvor no carro, na sua casa, e trabalha, e vai louvando. Daqui a pouco está orando em língua, daqui a pouco você está orando também, e você vai fazendo um movimento espiritual. Eu vou dizer, você vai aplaudir. Se você quiser salvar a sua casa, você vai ter que mudar seus protocolos de fala. E o protocolo de fala que gerou o movimento da família do carcereiro foi: louvavam e cantavam e dançavam à meia-noite na presença de Deus. Pode aplaudir. De Deus, de Deus. Será que o seu marido e a sua esposa não têm qualidades para você começar a louvar pelas qualidades em vez de reclamar dos defeitos? Eu tenho um adolescente de 15 anos que só veste preto, as unhas parecem um vampiro, só fica no quarto. É claro que só fica no quarto. Ele vai sair do quarto para fazer o quê? Você não tem vontade de arrumar uma mesa? Vocês não sentam para tomar um café? Não pode assistir um filme junto? Não come uma pipoca? Não tem um lazer em família? Ninguém conversa? Mas qual foi a última vez que você elogiou o seu filho? Filho, você é inteligente. Filho, mamãe tem orgulho de você. Mesmo usando essas roupas estranhas, mesmo com esse estereótipo esquisito, mesmo sabendo que você está numa crise hormonal, com 13, 14, 15 anos, está tudo borbulhando dentro de você, mas mamãe te ama, papai te ama, você é muito inteligente, tudo que você faz é bem feito, eu vejo que você é metódico, eu já entendi o seu jeito. Mamãe vai falar as coisas com mais antecedência, papai não vai gritar na frente dos outros com você, porque eu sei que a sua cabeça não funciona no grito, ela funciona quando uma semana antes eu sento com você e explico como é que as coisas vão funcionar, e eu tenho orgulho de você ser assim, metódico. Você puxou a vovó, mas você não abre a boca para dar glória, você só abre a boca para reclamar e lamuriar. E 40 anos o povo de Israel vai ficar dando volta em círculo na terra prometida por causa de murmuração. Você precisa mudar os seus protocolos de fala. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Segundo protocolo de fala positivo. Diga comigo: profecia. O que é profecia? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Nós estamos em fevereiro. Desde quando acabou o ano litúrgico, lá na festa de Cristo Rei, em novembro do ano passado, que eu já estou liberando profecia que 2026 será o melhor ano da minha vida, e vai ser o melhor ano da minha vida. E isso não é pensar positivo, eu estou liberando palavra, eu estou com a agenda na mão, eu estou estabelecendo projetos, eu estou estabelecendo metas, eu não sou pego de surpresa, eu não trabalho com imprevisto e nem improviso. A minha vida está organizada até dezembro, e Deus vai agir assim. Por quê? Porque há um projeto organizacional. Eu já estou profetizando sobre o meu casamento, sobre as minhas filhas, sobre a minha comunidade, sobre o meu ministério. Já está tudo debaixo de um governo, e o dono desse governo é Deus. Mas eu sei para onde Deus vai levar. E você fica aí, a Deus dará. E aí? Estamos aí, né? Levando a vida, né? Com a barriga, você sabe, né? Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua boca. Você consegue estar desempregado hoje e profetizar que até o final do ano você vai comprar um apartamento? Você não consegue, só uma irmã ali, o resto está tudo morto. Moisés, como é que eu não estou conseguindo pagar o aluguel hoje, R$1.000, e Deus vai me dar um apartamento? A fé é a certeza daquilo que não se vê ainda.
É um antegozo. Eu já toco o apartamento, visualizo o apartamento, eu já dou glória pelo apartamento. Esse apartamento ainda não chegou na minha mão, mas ele vai chegar até dia 31 de dezembro. O nome disso é protocolo de fala. À meia-noite, Paulo e Silas começaram a liberar palavras, e a palavra movimentou o mundo espiritual. Aplaude aí, amigão. Isso, dá um glória para me ajudar. Sacode quem está do seu lado. Agora não vou bater na boca, não vou esganar você. Profecia. Se eu mandar você profetizar sobre a sua vida, você sabe o que você vai profetizar? O brasileiro é tão ridículo que ele resume o ano em passar a virada de branco e desejar muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Como é que você tem saúde para dar e vender? Você não faz uma caminhada, não faz uma academia, você não tem alimentação saudável, você não tem lazer, você não faz uma barba, você está barrigudo, a sua mulher não pinta o cabelo, está parecendo... Não posso falar essas coisas. E muito dinheiro no bolso. Fazendo o quê? Apostando? Comprando Bitcoin? Ou gastando todo o seu dinheiro, ao invés de ser dizimista, jogando na mega da virada? Porque quando eu ficar rico, porque quando eu aposentar, no final da minha vida, no final da sua vida, já morreu. Alguém me ouve ainda? Os apostadores já cruzaram os braços. Porque literalmente a gente quer vestir branco para atrair paz, amarelo para atrair o dinheiro e dizer muito dinheiro no bolso. E saúde para dar, vamos brindar. Esse ano vai ser maravilhoso. Não vai. Não vai. Eu estou falando de protocolos. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Terceiro protocolo de fala, diga comigo, silêncio. Silêncio também é de Deus. Se você não pode dar glória, se você não pode profetizar, cale a boca. Você não é obrigado a se manifestar sobre tudo, você não é obrigado a falar sobre tudo, você não é obrigado a saber de tudo, você é obrigado também a calar a boca. Qual é o sucesso do casamento? Muitas vezes é calar a boca. Releva, entra aqui, sai aqui, passa despercebido, faz vista grossa. Seu filho acerta 15 dias. O dia que ele errou, parece que 15 dias foi para o espaço, porque o mundo desaba. Porque desde pequeno, aí você, os mortos que você tinha sepultado, você traz tudo à tona e coloca nas costas do menino, que errou uma vez, mas ele está acertando há 15 dias, ele nunca ganhou um elogio. Então cala a boca. Olha para quem está do seu lado e fala, você fala demais, você fala demais. Tem dia que eu chego em casa cansado, estressado, cabeça cheia. A única coisa que a minha esposa pode fazer por mim, mesmo sendo missionária e minha esposa, há 23 anos, a única coisa que ela pode fazer por mim é me dar um colo. E aí a gente deita na cama, eu deito no colo dela, ela faz um cafuné na minha cabeça, 10 minutos ela não fala nada, e aquilo me revigora. Você já percebeu que esse marido estressado, cansado aí, ele também precisa de um colo, mas tudo seu é igreja, 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 e acorda de madrugada, igreja, igreja, não beija marido, não faz cafuné no marido, não tem vontade de jantar com o marido, vocês não saem para jantar, tem filho dormindo no meio do casal, o casal não tem privacidade, o casal não tem liberdade, e você fica, Deus, eu creio que tu vais salvar a minha casa. Eu falo, não vou salvar, o problema é você. Como é que eu vou salvar a sua casa? Você precisa mudar. Você não consegue calar a boca, você não consegue organizar a sua vida. A gente chega na casa de gente da igreja que dá nojo. Não consegue arrumar uma cama, não consegue arrumar um quarto. Você acorda de manhã e a cama fica aquela farofa. Até de noite, você não tem prazer de forrar uma cama, de abrir uma janela. Aí a gente vai usar o banheiro da casa do povo da igreja, os papéis estão cuspindo no cesto do lixo, a porta não tranca. Restaura a minha casa, Senhor. Eu falo, não vou. Olha para quem está sobre.
Quem está comigo ainda? Meu tempo está acabando. Eu só tenho uma miséria de 5 minutos para falar. Eu também acho. Fala mais. Quarto e último protocolo de fala positivo. O primeiro é o louvor. O segundo é a profecia. O terceiro é o silêncio. E o quarto é fazer memória. Diga memória. Memória é dizer quando a gente casou. Nossa, que maravilha. O batizado do nosso filho. Nossa, aquele primeiro retiro. Nossa, quando a gente foi na Canção Nova. Você vai mantendo vivo na sua memória fatos lindos do passado, para manter você em conexão, que o mesmo Deus que fez tudo isso no passado continuará fazendo no presente e no futuro também. E é por isso que a gente precisa, nas nossas rodas, conversar sobre os feitos e as maravilhas do Senhor. Gente, eu estou 32 anos na igreja, 30 pregando. Por que eu nunca tive vontade de desistir? Porque está vivo na minha memória tudo que Deus fez em 32 anos. E eu vou desistir agora aqui para você, porque eu vou lembrando quando eu comecei na minha paróquia, na primeira paróquia, quando eu fui perseguido, quando eu voltei para o banco, quando eu fui colocado na geladeira. E isso fica vivo. E eu falo, quantos milagres, quanta providência. Olha que Deus abriu a porta. Olha que Deus colocou gente boa no meu caminho. Olha como fluiu. Eu estou fazendo memória. Eu falo dos feitos, das maravilhas do passado, para eu manter vivo na minha lembrança que Deus está no controle de tudo. E hoje nós estamos com um problema, né? Porque a nossa geração não revela mais fotos. Você faz 50 mil fotos aqui no acampamento. O dia que seu celular gritar que não tem memória, você que é pão duro, não vai comprar memória na nuvem, você vai deletar fotos antigas para tirar mais. Aí no dia que seu casamento entrar em crise, você não tem foto do casamento. O dia que você tiver com vontade de sumir com seu filho, você não tem a foto de você grávida, você não tem foto da barriga, você não tem foto do chá de revelação. Por quê? Porque ninguém revela mais foto. As memórias estão saindo da vida das pessoas. E é por isso que no problema atual, ela não resgata no passado coisas boas para valer a pena. Ela deleta o passado, então ela joga tudo fora e ela desiste aqui. Recentemente eu fui numa missão, peguei um casal com muita crise. Coloquei um de frente para o outro, eu rezava, Deus não me mostrava nada. Eu não sabia mais o que fazer, de repente o Senhor diz, memória. Eu perguntei, vocês têm uma foto do casamento? Coloquei a foto do casamento no meio dos dois, comecei a orar em língua, os dois choravam, vendo as fotos do casamento. O que eu estava fazendo com eles? Se eles resgatarem a memória do porquê casaram, daquele primeiro amor, eles não vão desistir no presente de um casamento que foi consolidado no passado. Você precisa falar dos feitos, dos milagres, das maravilhas, das portas abertas. Você precisa fazer memória, e a memória não se faz de outra forma, a não ser pela fala. Quando você fala, a memória puxa a imagem. Você não tem noção do poder que tem nessa língua sua aí. Fala para quem está no celular. Eu termino para a gente rezar. Faz um ai, bando de hipócritas. Eu termino dizendo que o movimento da família do carcereiro aconteceu pela boca de Paulo e Silas. Você quer salvar a sua casa? Precisa rever a sua boca. Fica de pé. Quero chamar meu irmão Eduardo Oliveira, missionário da minha comunidade, para rezar comigo. Eros também, os meninos da música. Vamos receber o Eduardo Oliveira aqui com uma salva de palmas. Vai rezar conosco. Não, que palma ridícula é essa? Dá um abraço quem está do seu lado, fala, cuidado com a sua língua. Irmãos, diante de uma pregação como essa, o quanto eu e você somos convidados a rever as nossas condutas dentro de casa. Quantas são as vezes que talvez de maneira inconsciente a gente ativa protocolos negativos. E muitas vezes ao provocarmos esses protocolos negativos de fala, murmuração, palavras de maldição, crenças limitantes, a gente vai trazendo coisas más para a nossa casa. Verdade. E depois muitas vezes a gente quer mesmo colocar a culpa no outro, em Deus, ou muitas vezes no demônio. Verdade. Eu queria te convidar. Essa pregação não é para te acusar,
mas é para fazer com que eu e você revemos a nossa conduta enquanto pai, enquanto esposo, Aleluia. enquanto filho, enquanto marido, enquanto profissional, enquanto patrão, enquanto amigo, enquanto cristão. Essa pregação é para provocar a gente a uma mudança de vida. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, levanta os seus braços, e que você agora comece a renunciar tudo aquilo que diante dessa pregação veio vindo à sua mente. Este momento da nossa oração se dividirá em dois. Primeiro nós iremos renunciar, quebrando tudo isso que foi liberado sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Vai dizendo: Jesus, agora eu quero renunciar todo voto íntimo, secreto que eu fiz, mesmo que de maneira inconsciente, dizendo que eu não nasci para ser feliz, dizendo que eu não nasci para dar certo. Eu quebro agora, Jesus, no mundo espiritual, toda crença limitante de infelicidade, dizendo que casamento é um peso, dizendo que casamento é um fardo, dizendo que ter filhos dá trabalho. Eu renuncio agora, Jesus, e eu quebro no mundo espiritual todas as sentenças malditas, palavras malditas que saíram da minha boca na hora da raiva, na hora do descontrole, de maneira impensada. Mas eu quero, Jesus, clamar agora sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, o teu sangue, Jesus, que o teu sangue venha agora nos libertar, que o teu sangue venha agora nos lavar, quebrando, Deus, toda cadeia, toda corrente, tudo aquilo que tem nos aprisionado, tudo aquilo que tem trazido, Deus, infelicidade na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, toda falta de diálogo, toda falta de perdão, toda mágoa, toda insensibilidade, todo vício de adultério, todo vício de prostituição, tudo aquilo, Deus, que entrou nas nossas casas agora, a partir das nossas falas, a partir dos nossos protocolos de fala, nós renunciamos agora, Jesus, nós quebramos no mundo espiritual tudo aquilo que tem aprisionado as nossas casas e as nossas famílias. Solte a sua voz. Toda dureza, toda insensibilidade, pessoas se disseram: eu sou assim mesmo, eu sou duro mesmo, eu não sou de beijar, eu não sou de abraçar, e quem quiser gostar de mim é assim. Isso são crenças, isso são traumas gerados em você. Você que ouviu palavras duras do seu pai, da sua mãe, na sua infância, isso foi gerando insensibilidade no seu coração, e agora você tem dificuldade em se permitir amar, você tem dificuldade em demonstrar amor. Deixa Jesus agora quebrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo aquilo que tem te amarrado, tudo aquilo que tem te aprisionado. E essa pregação, irmãos, essa oração, irmãos, ela é fecunda na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Enquanto Moisés pregava, nós aqui estávamos em discernimento. Que música, Senhor, o Senhor vai colocar? Porque o Senhor, Ele age enquanto a palavra é professada, a palavra é pregada, a oração é realizada. E agora nós queremos obedecer o que o Moisés nos orientou, o que a palavra de Deus nos obriga a fazer, o que nós ouvimos na palavra. Ergue as suas mãos e você vai agora reconhecer que você tem muitas bênçãos na sua vida, que você pode enumerá-las, que você pode recordar as maravilhas de Deus, o quanto Deus foi bom para você, quantos momentos lindos você já teve, quantas oportunidades maravilhosas, como você é amado e como você quer agora proclamar essas maravilhas. Cante assim. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida encontrar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei encontrar. De novo, Deus, eu tenho
Minha vida é abençoada, Senhor. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Tua bondade posso Ergue mais alto as mãos, Pai. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, Ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos eu irei contar. Tuas bênçãos eu irei contar. Aplaude a Jesus. Eu quero é louvar, Senhor. Eu quero é louvar, eu quero é contar Suas maravilhas. Não quero é murmurar, não quero reclamar, não quero vitimizar. Levanta seus braços lá no alto. Nós temos 1 minuto e meio para encerrar a nossa transmissão. Eu queria que você agora começasse a rezar assim comigo. Senhor Jesus, eu clamo sobre mim, Eu clamo sobre sobre mim, a minha casa, sobre a a minha casa, família, sobre a minha família. o teu sangue redentor, O teu sangue redentor, pelas tuas 5 chagas, pelas suas 5 chagas, pelo teu sangue libertador. pelo seu sangue Eu libertador. renuncio agora Eu renuncio a agora todo voto íntimo secreto, todo voto íntimo a secreto, toda crença limitante, a toda crença a limitante, todas as palavras de a maldições, todas as palavras de maldições, a tudo aquilo, Deus, a tudo aquilo, Deus, que tem impedido a felicidade na minha casa, que tem impedido a felicidade. tudo aquilo que tem trazido tristeza, Tudo aquilo que tem trazido tristeza, sai da minha vida agora, sai da minha vida agora. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu renuncio agora Eu renuncio a agora. toda mágoas, Toda mágoa. ressentimentos, Ressentimento. falta de perdão, Falta de perdão. falta de diálogo, Falta de diálogo. discórdia, sentimento de ódio, Sentimento de desejo de vingança. Desejo de vingança. Sai da minha vida agora, Sai da minha vida agora. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu declaro Eu agora, declaro agora. a minha casa é uma bênção, A minha casa é uma a minha bênção. família é uma bênção, A minha família é uma bênção. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu te louvo e te agradeço, Eu te louvo e te pela agradeço. minha vida, Pela minha pelo vida. meu dinheiro, Pelo meu pelo dinheiro. meu trabalho, Pelo meu trabalho. pelos meus relacionamentos, Pelos meus relacionamentos. pelos meus filhos. Pelos meus filhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu determino agora, Eu determino agora. sobre a minha casa, Sobre a minha casa. sobre a minha família, Sobre a minha eu família. libero agora, Eu libero agora. no mundo espiritual, No mundo espiritual. profecias, Profecias. de bênção, De bênção. de alegria, De alegria. de paz, De paz. de diálogo, De diálogo. de prosperidade, De prosperidade. de perdão, De perdão. de alinhamentos. De alinhamentos. Eu declaro agora, Eu declaro agora. sobre a minha casa, Sobre a minha casa. sobre a minha família, Sobre a minha um família. tempo de frutos, Um tempo de frutos. de colheitas, De colheita. de abundância. De abundância. Eu declaro, Eu declaro. a minha família é uma minha bênção. família é uma bênção. E eu determino agora, E eu determino agora. no mundo espiritual, No mundo espiritual. a partir das minhas falas, A partir das minhas falas. a partir dos meus protocolos de A fala, partir dos meus protocolos de fala. que 2026 Que 2026 será será o melhor ano o melhor ano da minha vida, da minha vida. sobre a minha casa, Sobre a minha casa. sobre a minha família. Sobre a minha família. Eu determino agora, Eu determino agora. no mundo espiritual, No mundo espiritual. que 2026 Que 2026 será será o ano da graça de o Deus ano da graça de Deus. na minha vida, Na minha vida. na minha casa, Na minha casa. na minha família. Na minha família. Amém. Amém. Aplauda Jesus.